Bem-vindos ao The Debate. Sabe, quando a gente pensa num resgate, tipo, no sentido mais físico e tangível da palavra, né? A mecânica da coisa costuma ser extremamente direta e inquestionável. Aham, bem preta no branco. Exato. Imagina que você está num barco que está afundando no meio do oceano. O que você faz? Você dispara um sinalizador e, essencialmente, espera. A expectativa é que um helicóptero da guarda costeira surja das nuvens, né? Desça aquele cabo de aço e puxe você para a segurança. É um resgate puramente mecânico. Isso, e há uma transação muito clara. A salvação, inegavelmente, vem de fora. Com certeza. E nota que o indivíduo em perigo está numa posição de passividade total nesse processo, sabe? Ele depende puramente da competência, do combustível e da chegada dessa força externa. Perfeito. Porque, olha, se o helicóptero não vier, não há agência humana que resolva o problema de um barco afundando no meio do nada. E convenhamos, é uma imagem muito reconfortante, né? Essa ideia de que algo maior, algo mais bem equipado vai simplesmente intervir e consertar o caos. Mas a nossa análise de hoje entra num território muito mais, espinhoso. Muito mais complexo, sem dúvida. Porque e quando o naufrágio não é físico? Quando a tempestade é o que o texto que a gente vai dissecar hoje descreve como, abro aspas, perturbações espirituais e uma visão turva sobre os acontecimentos mundiais. Aí a coisa muda de figura. Muda completamente. De repente, a mecânica do resgate deixa de ser aquele cabo de aço visível e se torna algo incrivelmente complexo de se mapear. Hoje, a nossa discussão se volta para uma reflexão estrutural de um texto creditado ao Dr. Bezerra de Menezes. Um texto centrado no que ele chama de Natal crístico. É uma obra fascinante. E acho que a gente precisa deixar absolutamente claro para quem está nos acompanhando, o nosso objetivo aqui não é entrar no mérito teológico, tá? Ou na validação religiosa do texto. Exatamente, não é uma análise religiosa. Isso. Nós vamos analisar essa obra como uma peça de arquitetura psicológica. Como o autor estrutura o argumento sobre a superação do sofrimento humano. Quais são as engrenagens ali, né, que ele propõe para que uma pessoa lide com o desespero e encontre um alívio prático. Precisamente. O que nos leva direto à nossa pergunta central de hoje. O texto propõe que a cura para essas perturbações depende de uma intervenção metafísica literal e externa, tipo o nosso proverbial helicóptero descendo dos céus? Eu defendo que sim. E eu já defendo o oposto. Será que o autor não utiliza essa estrutura religiosa e essas figuras celestes apenas como arquétipos? Sabe, como ferramentas cognitivas desenhadas justamente para engatilhar a agência humana, a resiliência e a mobilização social? Aí é que a nossa leitura diverge completamente. Para mim, a minha leitura respeita muito mais a literalidade e a lógica interna da obra. O texto estabelece uma dependência explícita, quase física mesmo, de um amparo metafísico externo. Mas, como você sustenta essa literalidade toda? Olha para o vocabulário que ele usa. O autor pede a proteção da, cito aqui, gloriosa falange de São Francisco de Assis. Para quem não está familiarizado, o termo falange não descreve anjinhos tocando harpa em nuvens, tá? É um termo bem forte. É um termo de origem militar, é uma formação tática. Ele está invocando uma força-tarefa altamente organizada para uma intervenção direta. E ele dá a essa invocação um objetivo superfuncional. Ele diz, afastando de nós quaisquer perturbações espirituais. Certo, a linguagem é afirmativa. Totalmente afirmativa. A premissa central é que o ser humano sozinho é insuficiente. A promessa de que não sofreremos nenhum mal está condicionada à blindagem oferecida por esses legionários da boa vontade. Sem essa força externa descendo do helicóptero, meu amigo, o barco afunda. Olha, eu entendo porque a linguagem parece sugerir esse escudo mágico, sabe? Mas eu acho que focar apenas na palavra falange é perder de vista o manual de instruções que o autor entrega logo em seguida. Como assim manual de instruções? Não apresenta o Dr. Bezerra de Menezes ou essas entidades como forças paramilitares do além que vêm fazer o trabalho sujo por nós. O texto diz textualmente que Jesus nos ensina a, e aqui eu cito, solidariedade e a compaixão. Sim, ele fala isso. Então,
A função dessas figuras é inspiracional. A proteção verdadeira, a mecânica real que blinda o indivíduo no texto é a construção de uma resiliência comunitária. A oração não aciona o resgate como um botão mágico. Não. Não. Ela forma o que o texto chama de rede de boa vontade. É um coletivo dedicado ao amor e à transformação. O divino nessa obra não opera no vácuo, entende? Ele exige o suor humano. Entendo por que você pensa assim, mas me deixa te dar uma perspectiva diferente aqui. Se a agência é primariamente humana, como é que você lida com o momento em que a agência humana simplesmente colapsa? Bom, o colapso faz parte do Faz parte. Mas se olharmos para o fluxo lógico do texto, a transição da crise macro do mundo para o impacto interno no indivíduo é onde a sua teoria encontra um obstáculo bem severo. Tá, me mostra onde. O autor escreve o seguinte: reconheço que há dias em que o vazio parece tomar conta de mim. Vamos trazer isso para a nossa realidade moderna. Ele está descrevendo o ápice do esgotamento emocional. Um burnout. Exatamente. O que hoje a gente chamaria de um burnout profundo ou um episódio depressivo. O tanque está completamente vazio. Certo, a admissão da exaustão humana. É o fundo do poço ali. Exato. E quando o tanque de um carro está vazio, não adianta você pedir para o carro acelerar. Você não pode olhar para uma pessoa consumida por esse vazio e dizer: olha, vá construir uma rede de boa vontade. Ela não tem recursos emocionais para ser empática. Justo. Faltam recursos. Então, qual é o antídoto imediato que o texto oferece? Não é o esforço humano, é a constatação de que os apelos dos irmãos espirituais ecoam em meu ser. E o que isso causa? Faz com que o autor consiga seguir adiante, mas como? Fervorosamente voltando meus olhos aos céus. A cura aqui não é lateral. É um movimento de baixo para cima, é um download de energia, sabe? O indivíduo precisa dessa recarga metafísica porque os próprios sistemas dele falharam. Sinto muito, mas eu não compro essa ideia de jeito nenhum. Deixa eu te dizer por quê. Você está parando a análise no meio da frase. No meio da frase. Sim. Você diz que a cura é um movimento de baixo para cima. É verdade. O texto fala sobre voltar os olhos aos céus. Mas o que acontece no exato segundo depois desse olhar para cima? O movimento não termina aí. Ele pede a bênção, horas. Mas o autor imediatamente redireciona o olhar de volta para o lado, para o eixo horizontal humano. Ele pede que os céus o cubram de bênçãos para que... E presta muita atenção nesse para que. Porque ele define a causalidade da coisa para que este abraço espiritual seja um sinal de união e fraternidade entre todos nós. Tá, mas o abraço espiritual vem de cima. Vem, mas a transcendência do vazio não se materializa no momento em que ele olha para o céu e se sente abraçado. Ela só ganha tração na realidade objetiva, neurobiológica até, quando ele entende que precisa pegar aquele sentimento e cultivar a empatia e a generosidade. Você está dizendo que o abraço espiritual é só um truque psicológico, então? Não estou reduzindo ao mero truque, estou descrevendo a mecânica psicológica real por trás disso. Quando a mente humana entra nesse estado de ruminação e vazio extremo, você precisa de um padrão interruptor. Um disjuntor? Isso, um disjuntor. A estrutura religiosa, a invocação dessas falanges, serve para quebrar o ciclo de isolamento da mente. Ela oferece a sensação de amparo que permite ao indivíduo que antes estava paralisado pelo burnout dar o próximo passo. Que seria se conectar com o outro. Exatamente. Conectar-se com o outro. O vazio só é preenchido pela ação no mundo. A espiritualidade atua apenas como o catalisador que destrava o freio de mão, entende? Eu entendo. Mas o problema dessa interpretação é que ela inverte a ordem de causalidade estabelecida pelo próprio texto. Você coloca o humano no centro do palco e o divino como um mero recurso terapêutico subsidiário. Não é subsidiário, é integrado. Mas a empatia e a generosidade não substituem o abraço espiritual. Elas são a consequência inevitável dele. A força vem deles, das falanges. O ser humano, dentro da arquitetura desse texto, atua como um fio elétrico.
Um fio elétrico. Sim, o fio de cobre não gera a própria energia, né? Ele apenas conduz a eletricidade que vem da usina. Se a usina metafísica for desligada, a sua famosa rede de boa vontade apaga na mesma hora. Só que a linguagem que o autor escolhe desmente essa ideia de uma usina impessoal injetando força do nada. Ele chama essas entidades de verdadeiros amigos que se preocupam com o nosso crescimento. Sim, amigos que nos protegem. Mas isso aponta para um modelo de conduta, não para uma bateria divina. O texto argumenta que a prática da empatia nos permite entender os outros e, aspas aqui, ao reconhecer a importância da união e fraternidade, podemos superar as barreiras. O divino age através da barreira que o humano quebrou. Tá. A agência primária na resolução prática do conflito ainda é a enxada na mão do trabalhador, não tem como fugir disso. Olha, isso faz muito sentido na teoria sociológica, admito. Mas vamos olhar para a crise externa descrita no texto. Se a gente sair da angústia interna, do nosso vazio pessoal e formos para o cenário global... O nevoeiro. Isso, o autor fala explicitamente de uma visão turva sobre os acontecimentos mundiais. Não estamos falando apenas de um desentendimento casual. Estamos falando de cegueira coletiva. Sim, uma desorientação geral. Voltando à nossa analogia marítima do começo, a tripulação da humanidade está no meio de um nevoeiro tão espesso, mas tão caótico, que não consegue ver um palmo à frente do nariz. A sua tese é que a ação humana resolve. Mas me diz uma coisa, como a humanidade vai consertar o que ela nem consegue enxergar? Não importa o quanto eles remem em sincronia ou sejam empáticos uns com os outros no converse, se eles não veem as pedras, o barco vai bater e afundar. Esse é um argumento bem convincente. O diagnóstico do caos global no texto é realmente severo. É mais do que severo, é intransponível por meios naturais. E é exatamente por isso que o autor clama por uma intervenção que não tem nada a ver com o esforço humano. Ele pede, olha só, que o novo Pentecostes desça sobre nós. Ah, o Pentecostes. Precisamos entender o peso desse termo. Pentecostes, na estrutura teológica da qual o texto bebe, não é uma rodinha de meditação em grupo. Não, claro que não. É a descida abrupta do Espírito Santo, sabe? Línguas de fogo, algo totalmente disruptivo que vem de fora e altera a capacidade humana. É a névoa sendo cortada à força por um farol que não pertence a este mundo. Não há como ler um novo Pentecostes como algo puramente focado na agência humana. É a cavalaria entrando em cena para fazer o que a gente não dá conta. É uma bela imagem, confesso. Mas você já considerou examinar a consequência funcional desse novo Pentecostes dentro da própria engrenagem do texto? Como assim? A consequência é a salvação. Você descreve o farol cortando a névoa como se a névoa simplesmente evaporasse por ordem divina e o mar ficasse um espelho, como se a intervenção mágica tirasse o problema da nossa frente. Mas o que o texto diz logo depois? Ele fala sobre enfrentar os dias. Ele diz que o novo Pentecostes desça sobre nós, trazendo renovação, força e coragem para enfrentar os desafios cotidianos. Exato. A força que vem de fora. Sim, mas perceba a mecânica aqui. A névoa não é magicamente dissipada pelos legionários. A tripulação continua exatamente no mesmo lugar no meio da tempestade e com a visão completamente turva. Tá, mas eles têm o Pentecostes agora. O que o Pentecostes altera não é a meteorologia lá fora, é a capacidade interna de quem está no leme. Ele fornece coragem para que nós possamos navegar apesar do nevoeiro. Não é o farol que afasta os problemas, é a injeção de resiliência que impede que a tripulação pule no mar em desespero. E o autor deixa claro que essa transformação exige uma resposta prática, porque ele conclui o raciocínio com uma ordem direta. Vivamos cada dia como uma nova oportunidade de ser luz na vida do próximo. Entendo o seu ponto de ser luz na vida do outro. A promessa da oração não é a calmaria garantida pelos céus, é te dar fôlego para que você, no meio da cegueira geral, se torne o próprio farol para a pessoa que está ali tremendo de frio ao seu lado. Eu vejo bem por onde você está indo, mas ao insistir nessa ideia de que somos o nosso próprio farol, você está forçando um antropocentrismo, sabe? Uma centralidade no humano.
que a conclusão do texto recusa categoricamente. Recusa. De onde você tirou isso? A obra culmina numa submissão total à arquitetura divina. Ele diz que a convicção de que somos todos parte de um plano divino nos fortaleça. E na linha de fechamento, a metáfora final é, para mim, arrebatadora. Ele diz que possamos ser sempre um reflexo do amor de Cristo em nossas ações diárias. Vamos olhar para a física da coisa? Um reflexo, um espelho. Sim, o espelho das nossas ações. Mas pensa comigo. Um espelho trancado num quarto escuro não tem utilidade nenhuma. Ele não ilumina, ele não gera um fóton sequer, concorda? No escuro, não. A funcionalidade absoluta do espelho depende 100% de uma fonte de luz externa incidindo sobre ele. Se o autor diz que somos um reflexo, ele está carimbando a ideia de que o alívio para a dor do mundo não reside na nossa capacidade de fabricar luz do zero. Tá, e reside em quê, então? Na nossa capacidade de nos posicionarmos corretamente para receber essa luz. A invocação inicial das falanges é o ato de ajustar a angulação desse espelho, mas a luz, a matéria-prima que de fato afasta as perturbações espirituais, vem irremediavelmente de cima. Nossa, aí é que a nossa leitura diverge completamente de novo. Você descreve o espelho como um objeto inerte, passivo. Mas vamos aplicar a sua analogia à vida real e prática. Vamos lá. Um espelho inclinado da maneira certa pode redirecionar a luz do sol para iniciar uma fogueira e salvar alguém de morrer de frio. Ele pode sinalizar socorro a dezenas de quilômetros de distância. A eficácia não está apenas na existência do sol lá em cima. Mas depende do sol. Depende, mas a eficácia real, o salvamento, está no trabalho engenhoso de quem manipula o espelho aqui na Terra. E é assim que o texto subverte essa sua ideia de passividade no grande clímax. Subverte. Onde, em que linha ele subverte a reverência ao divino? Quando ele contrasta a teoria com a prática, ele escreve, com todas as letras, olha só, que seu nome ressoe em nossas vidas não apenas como uma invocação, mas como um compromisso diário de amar e servir. Ele literalmente coloca a invocação, essa sua prática metafísica passiva, de apenas pedir a luz, num degrau de insuficiência, a não ser que ela seja atrelada ao compromisso diário, a praxis, o autor está dizendo. Sim, chame os céus, mas se isso não virar trabalho diário de servir o próximo, meu amigo, não serve para nada. Olha, eu não leio como uma insuficiência da invocação de jeito nenhum, mas sim como uma progressão natural. A invocação limpa o terreno para o serviço ter eficácia. Mas o foco do impacto, a verdadeira cura para o vazio, repousa na construção que o homem faz no chão de fábrica da vida real. O chão de fábrica? Sim. O parágrafo de sustentação final é um manifesto social disfarçado de oração. Ele clama pela prática da empatia, que nos permite entender as necessidades e sentimentos dos outros. Ele delineia a criação de um ambiente mais harmonioso e solidário, com o fim de superar as barreiras que nos separam e trabalhar juntos. Tá, ele foca no coletivo. Muito! Isso não soa como a instrução de quem está dizendo para a humanidade sentar no barco e esperar o resgate divino de braços cruzados. É o exato oposto. É um manual de instruções detalhados sobre como usar a argamassa da fé para construir um bote salva-vidas. O que eu vejo na figura do Dr. Bezerra de Menezes e das falanges aqui é um sofisticado mecanismo de mobilização de tropas terrenas. Mobilização social. Isso. O divino só caminha neste mundo, só socorre e só age através das mãos calosas da ação social humana. É uma leitura super pragmática, eu admito. Mas transformar toda essa riquíssima ontologia espiritual do texto numa mera ferramenta de engajamento social é, para mim, esvaziar a angústia fundamental que motivou o autor. Esvaziar a angústia. Sim. Quando a gente lê, por intermédio dos legionários da boa vontade de Deus, esses efeitos, não sofreremos nenhum mal, a estrutura gramatical e intencional propõe um escudo literal. Não é uma metáfora dizendo, se formos bacanas uns com os outros, a economia melhora e a criminalidade cai. Não é sobre economia, é sobre suporte mútuo. Mas o desespero descrito ali é radical. A visão turva, a dor que consome a alma e gera aquele vazio paralisante. Você acha mesmo que só a empatia humana dá conta dessa dor? Com certeza. A empatia bem estruturada dá. Pois eu acho que o texto diz que não.
A premissa central de por que ele precisa evocar o Natal crístico é que se a própria humanidade fabricou o abismo que a está engolindo agora, é uma falácia lógica achar que essa mesma humanidade, sozinha e desorientada, vai conseguir se puxar pelo próprio cabelo para fora do pântano. É uma imagem forte, mas... Seria como pedir que um sistema de computador totalmente corrompido reescrevesse seu próprio código de segurança, do zero. Não dá. Você precisa de um disco rígido externo. A prece, na estrutura dessa obra, é o reconhecimento da falência dos nossos sistemas. Ela aponta para os céus não apenas como um quadro motivacional bonito na parede, mas como o real quartel-general de onde o amparo precisa descer se a gente quiser sobreviver às perturbações do nosso próprio caos. Sabe o que é interessante nessa sua visão do quartel-general? O quê? É que no próprio texto, essa cavalaria metafísica nunca, em momento algum, opera num vácuo de inação humana. Nunca há uma cena em que a luz desce e resolve tudo enquanto o homem dorme no convés. Ele exige ação depois. Exatamente. Toda vez que a intervenção espiritual é mencionada, ela serve de alavanca para colocar a pessoa de pé. Os apelos ecoam em meu ser, me dando forças para seguir adiante. A força pode até ter sido injetada de fora, como você está batendo na tecla aí, mas quem tem que colocar um pé na frente do outro é um indivíduo. Caminhar com a gente. Ele é quem precisa, como diz o texto, estender as mãos para ajudar aqueles que nos cercam. Para mim, a genialidade absoluta dessa reflexão sobre o Natal crístico é recusar essa dicotomia. Ele não separa o céu da lama da realidade. Ele compreende que o resgate de helicóptero só ganha coordenadas de GPS quando nós estamos ativamente na água fria segurando a cabeça da pessoa ao nosso lado para fora d'água. É uma imagem bonita. A fraternidade humana é a única pista de pouso possível para a graça divina que o texto descreve. Olha, eu acho que esse é um excelente momento para a gente começar a organizar as conclusões da nossa análise estrutural de hoje. Com certeza, o debate foi longe. O que fica claro, independentemente da lente que a gente usa, é que a reflexão atribuída a Bezerra de Menezes ergue uma ponte muito engenhosa entre a vulnerabilidade e a salvação. Da minha parte, eu reitero que a arquitetura central da obra é um tratado profundo sobre as limitações do ser humano. Ela diagnostica perfeitamente a falência das nossas próprias forças diante do vazio interno e da visão turva do caos global. A lógica do autor determina que o verdadeiro antídoto contra essas imensas perturbações espirituais exige a ancoragem numa força que não é nossa. A blindagem real vem da interseção dessas falanges superiores, o nosso disco rígido externo, que reinicia o sistema quando a tela azul do desespero humano trava tudo. E a minha síntese contrapõe essa sua visão mais passiva, focando no destino final de toda essa energia. O foco na ação. Isso. Para mim, o texto utiliza arquétipos teológicos e a ideia de intervenção divina não para nos infantilizar ou nos deixar sentados esperando, mas como um motor de arranque inigualável para a mobilização social. O núcleo do texto, a verdadeira proteção, revela-se na construção obstinada da resiliência comunitária. A tal da rede? A rede de boa vontade. O imperativo do compromisso diário de amar, servir e cultivar a empatia em tempos de crise não são apenas os subprodutos bonitinhos de uma fé cega. Eles são, estruturalmente, a própria engrenagem da cura operando através do esforço humano. A salvação, neste texto, só existe no plural. Apesar dessa polaridade tão marcada na nossa leitura sobre se somos os beneficiários passivos de um resgate ou os construtores ativos da nossa própria saída, há um ponto de convergência inegável entre nós dois aqui. Qual? Ambos concordamos que o texto é cirúrgico ao mapear o ciclo do desespero humano. Ele entende a gravidade do vazio e o perigo iminente do isolamento. Sem dúvida alguma. A obra demonstra uma compreensão muito, mas muito refinada de que a dor isolada consome e destrói. Mas a dor que é reconhecida e tratada através da rede de solidariedade, ela se torna o próprio material da renovação psicológica. É fascinante como o autor amarra de forma indissociável o que a gente hoje poderia chamar de saúde mental e espiritual ao engajamento comunitário ativo.
O que nos deixa com uma dualidade brilhante para refletir, né? A prece, tal qual desenhada nessa reflexão sobre o Natal crístico, funciona simultaneamente como duas coisas. É um pedido angustiado, quase primal, por consolo e proteção metafísica de quem sente que, de fato, não aguenta mais. O grito de socorro. Isso, e ao mesmo tempo, é um manifesto incisivo ordenando o ativismo compassivo. Deixamos o convite a você que está nos acompanhando para que leia as palavras do Dr. Bezerra de Menezes e busque as suas próprias conclusões. Afinal, quando o cenário mundial parece turvo e o vazio bate na sua porta, de onde a gente realmente extrai a capacidade de sobreviver? É a grande pergunta. Estamos genuinamente dependentes do som das hélices de um resgate providencial cruzando os céus? Ou será que o ato de fechar os olhos e pedir ajuda é justamente o truque psicológico que nos faz cair na real e perceber que as ferramentas para construir o bote salva-vidas sempre estiveram nas nossas mãos? O debate continua com você.